então você está com seu dinheiro parado na conta e finalmente decidiu fazer esse dinheiro render e deixar de perder para a inflação? Até que enfim. Só que talvez você ache essa história de investimento muito complicada e ainda você está aí na correria, não tem tempo de estudar e colocar esse dinheiro para render. E talvez por isso você ainda está com esse dinheiro parado na conta. E eu te entendo perfeitamente, é por isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo 3 opções bastante simples e práticas para você já investir esse dinheiro parado e deixar esse seu dinheiro finalmente render e trabalhar por você. Agora é o seguinte, você terá 2 opções ao assistir esse vídeo, 2 caminhos para seguir. O primeiro é o caminho da Mega Sena, é o caminho do jeitinho, é o caminho de querer fazer dinheiro rápido e ficar rico do dia para a noite. Que no final das contas é o caminho de quem nunca enriquece, é o caminho de quem simplesmente vai ficar o resto da vida pagando conta, trabalhando para pagar boleto. Ou pior, vai cair num golpe aí e vai até ficar no prejuízo. E tem o segundo caminho, é o caminho de quem realmente vai alcançar a liberdade financeira, que é o caminho da mentalidade próspera, abundante e de autorresponsabilidade, que sabe que ao fazer a coisa certa pelo tempo suficiente, vai sim alcançar muitos avanços e no caso nosso aqui, vai alcançar a liberdade financeira. Então esse vídeo aqui e todos os vídeos aqui desse canal são para quem tem a mentalidade 2, para quem de fato quer construir o seu futuro mais rico, construir a sua aposentadoria, construir o que você precisa para realizar todos os seus sonhos. Então vamos lá, aqui nesse canal eu prezo pela simplicidade. Então primeiro você vai investir na instituição que você já tem conta, não precisa inventar moda. E o primeiro local que eu vou sugerir que você coloque o seu dinheiro parado é na poupança. Sim, eu sei que a poupança é ruim, só que deixar o seu dinheiro parado na conta é muito pior. Pelo amor de Deus, o seu dinheiro é muito suado para você abandonar ele desse jeito, deixando parado na conta corrente. Então se o seu dinheiro está parado na conta, o mínimo que você pode fazer, depois desse vídeo aqui, colocar esse dinheiro na poupança. Já vai ser um passo muito maior do que deixar ele parado na conta. Mas primeiro, quanto rende a poupança? Será que ela é tão ruim assim mesmo? Vamos lá, a rentabilidade da poupança é calculada de 2 maneiras diferentes, a depender de quanto está a taxa Selic atual. Então se a taxa Selic está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% dessa taxa Selic, mais a taxa referencial, a famosa TR. Se a Selic está acima de 8,5%, como é o nosso caso agora, a poupança vai render 0,5% ao mês mais a taxa referencial, ou seja, 6,17% ao ano mais essa TR. O que é essa TR, né, que quase ninguém fala sobre ela? A TR é uma taxa de referência, né, como o próprio nome diz, e ela sobe ou desce a depender da economia, principalmente influenciada aí pela taxa Selic. Só que nos últimos anos, com a taxa Selic mais baixa, essa TR foi zero, o que fez com que os investimentos atrelados a essa taxa referencial, como é o caso da poupança, rendesse muito pouco. Para você ter uma noção, dá uma olhada nessa tabela. Em 2019, 2020, 2021 praticamente, a TR foi zerada. Somente em 2022 e 2023, com esse aumento da taxa Selic aí, impulsionou a TR para cima. E agora, em 2023, por exemplo, está vendo aqui uma TR de 1,61% acumulada nesse ano. Note que em 2023, o rendimento da poupança não está sendo só o 0,5% ao mês. Em janeiro, aqui, ó, ela rendeu 0,71%. Em fevereiro, 0,58%, em março, 0,74%, em abril, 0,58%, em maio, 0,71%, em junho e julho, 0,68%, em julho, 0,66%, em agosto, 0,72%, em setembro e outubro ela rendeu ali 0,61% ao mês. Então, em termos práticos, considerando a rentabilidade da poupança somente em 2023, ela rendeu 7,78%, o que significa que se você deixasse R$1.000 lá no começo de janeiro, resgatasse no final de outubro, você teria R$ 1.067,99. Já guarda esse número, mas para você ter uma noção, os outros 2 investimentos que eu vou falar aqui nesse vídeo já possuem uma rentabilidade líquida, que é já descontando qualquer imposto ou taxa que tenha, mais de 10% ao ano. Ou seja, mais do que a poupança. E também essas 2 opções que eu vou falar agora, a opção 2 e 3, elas são tão seguras ou mais seguras do que a própria poupança. Ou seja, a primeira opção, a mais simples, é você colocar na poupança. Afinal, não dá para deixar o dinheiro parar na conta. Porém, vou contar mais 2 opções aqui que vão ser ainda melhores do que deixar o seu dinheiro na poupança. E 2 opções simples também. Então vamos lá, a segunda opção é você colocar o seu dinheiro num CDB ou num RDB do banco que você tem conta. No banco que você tem conta, porque a ideia aqui é que você consiga tirar esse dinheiro da conta corrente e investir em alguma coisa ainda hoje. Então se você tem conta no Itaú, você vai fazer pelo Itaú. Tem conta no PicPay, fazer pelo PicPay. Tem conta no Bradesco, faz pelo Bradesco. Tem conta na Nubank, faz pelo Nubank. Tem conta no Santander, faz pelo Santander. Tem conta no Inter, faz pelo Inter. Ou seja, você já entendeu, é no seu banco. E aqui um parênteses é que só não vale aqueles bancos muito pequenos, aqueles banquinhos lá, eu até brinco que é o banco bolinha de sabão, porque de fato aquele banco não vai trazer a segurança que você precisa para investir nele. Tá aí os CDBs e os RDBs nada mais são do que
certificados de depósitos bancários ou recibos de depósitos bancários, que nada mais são do que empréstimos que você faz para esse banco e o banco te paga esse empréstimo num determinado prazo e com juros. E por isso a gente escolhe bancos mais confiáveis, bancos maiores, bancos com mais correntistas. Afinal, não dá para emprestar dinheiro para um banco que tem prejuízo, para um banco muito pequeno, ou então para um banco que não é um bom pagador. Afinal, você não emprestaria o seu dinheiro para alguém que você soubesse que não iria te pagar de volta, ou que pelo menos tivesse o nome aí sujo na praça, né, para aquele seu cunhado que pede dinheiro emprestado para todo mundo, nunca paga ninguém, fica dando calote a todo mundo. Então, na hora de a gente emprestar dinheiro para o banco, na hora de investir nessas opções de investimentos que eu falei aqui, CDBs e RDBs principalmente, você vai investir no banco grande que você tem conta, de maneira que você vai estar com a parte da segurança bem tranquila. Agora, no seu banco vai existir algumas opções de CDBs ou de RDBs diferentes. E aqui nós temos que atentar a algumas características para você escolher corretamente. Essas características, elas formam o que eu chamo da tríade dos investimentos, que é a segurança, a liquidez e a rentabilidade. Todos os investimentos vão ter essa tríade. Então você precisa avaliar o seu objetivo de investimento e considerar sempre essa tríade na hora de escolher o seu investimento. Então, da segurança nós falamos, né? Então, estou investindo no seu banco é um banco grande, ou seja, o quesito de segurança está atendido. O segundo quesito, que é o liquidez, é o quê? A capacidade de você resgatar esse dinheiro, ou seja, a capacidade desse investimento virar dinheiro, você poder transferir ele para sua conta, e aí sim, você poder fazer o que quiser com ele. Então, considerando que é um dinheiro que você possa precisar, você tem que escolher uma liquidez alta. O que é uma liquidez alta? Uma liquidez diária ou imediata. Então, nesses CDBs, nesses RDBs que você vai escolher, opte lá para uma liquidez diária ou liquidez imediata, ou então resgate diário, resgate imediato. Na hora que você estiver procurando lá, escolha sempre uma dessas opções. E a terceira parte da tríade é justamente a rentabilidade, que é aquilo que, na verdade, todo mundo acaba buscando, né? Abrindo mão aí, esquecendo da segurança e liquidez, que são muito importantes. Então, a rentabilidade do investimento, ela vai ser ok, não vai ser uma rentabilidade super grande. Por quê? Porque eu vou priorizar segurança e liquidez. Mas vai ser uma rentabilidade ok. Não necessariamente precisa ser uma rentabilidade ruim, como é, por exemplo, deixar ele parar na conta. Deixar parar na conta vai ser seguro, a segurança do banco, vai ser líquido, ou seja, já está lá na conta, né? Resgatei imediatamente, já está lá parado, mas não rende nada, ou seja, é bem ruim. Dá para ser seguro, líquido e render ok, que é no caso desses investimentos, desses CDBs e RDBs que eu estou comentando aqui para vocês. E já tem um vídeo aqui no canal mostrando a prática de como investir na caixinha do Nubank, de como investir num CDB do banco, eu dei o exemplo do Banco Inter, de como investir e quanto rende também no PicPay e várias outras opções parecidas. Eu recomendo, se você for optar por uma dessas opções, que você assista esse vídeo para saber exatamente o passo a passo para fazer esse investimento. Eu vou inclusive deixar eles aqui na descrição. Enquanto rende R$1.000 se eu investisse num CDB que paga ali 100% do CDI, que seria essa rentabilidade ok que eu estou falando. Então vamos lá, 100% do CDI. Primeiro, o que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Vamos lá, para simplificar, imagine um banco. Todos os dias, o banco ele tem que terminar com saldo positivo na sua conta. Ou seja, ele tem que ter mais depósitos e transferências para o banco do que saques e transferências para fora do banco. Então, no final do dia, se o banco tem mais saques do que depósitos no banco, ele precisa pegar dinheiro emprestado para poder equilibrar, poder chegar no 0 a 0. Daí ele pede emprestado de outros bancos que tiveram mais depósito que saques naquele dia. Só que um banco ele não empresta dinheiro para outro banco sem juros. Não existe dinheiro grátis aí em lugar nenhum, nem mesmo entre os bancos. Então os bancos vão cobrar uma taxa de juros entre eles, que é justamente o CDI. E o CDI, quanto que ele vale? Ele vale 0,1% a menos do que a taxa Selic vigente. Então se a taxa Selic está 12,25%, o CDI vai ser 12,15%. Se a taxa Selic está 10%, o CDI vai ser 9,9%. Ou seja, na data que eu gravo esse vídeo, o CDI está 12,15%, porque a Selic está 12,25% ao ano. Sendo assim, esses CDBs, esses RDBs que rendem 100% CDI, pode ser a caixinha da Nubank, por exemplo, pode ser um CDB do Itaú, do Bradesco, do Inter, que rende 100% CDI, eles vão render esses 12,15%. Então vamos lá, investir R$1.000 num CDB desse que rende 12,15% ao ano. A rentabilidade bruta seria de R$ 121,50 nesse ano. Só que eu tenho imposto de renda, ou seja, investir nesses CDBs, investindo nesses RDBs, eu tenho que descontar o imposto de renda. O imposto de renda ele varia conforme o prazo que você deixa o seu dinheiro lá. Se eu deixar meu dinheiro de 0 a 6 meses, eu vou pagar 22,5% de imposto de renda. De 6 meses a 1 ano eu vou pagar 20%, de 1 ano a 2 anos 17,5% e acima de 2 anos 15% de imposto de renda. Só que esse imposto é só sobre o lucro, é só sobre esse dinheiro que rendeu. E você não precisa preocupar em fazer nada. O imposto de renda já é calculado sozinho, já é descontado automaticamente e você quando resgatar já vai resgatar o valor líquido, já descontado todo esse imposto. Outro detalhe também é que você investir nesses CDBs, RDBs, estou falando aqui, não te obriga a declarar imposto de renda. Então, se você não for obrigado a declarar imposto de renda, se você não declara por qualquer outro motivo,
investir nesses CDBs e RDBs aqui não vai te tornar obrigado a declarar também. Então, esses R$ 1.000 líquido, considerando o prazo de um ano, ou seja, já descontado esse imposto de renda, considerando a alíquota de 17,5%, que seria para um ano, daria a rentabilidade de R$ 100,23. Eu teria no final desse ano R$ 1.100,23. E esses mesmos R$ 1.000 na poupança em um ano dariam cerca de R$ 1.080. Isso considerando o rendimento da poupança nos últimos 12 meses, né, com a TR de 12 meses. Ou seja, a caixinha da Nubank, um CDB lá do Itaú, 100% CDI, por exemplo, vai render 25% a mais do que a poupança em um ano. E esse exemplo com R$ 1.000 talvez possa parecer que a diferença é pequena. Mas na medida que o tempo passa e você consegue investir mais, você vai ver que 25% é uma baita diferença. Pode ser, inclusive, a diferença entre quem de fato alcança a liberdade financeira. Quanto à segurança, lembra que eu falei que a poupança, os CDBs, RDBs, até os LCs e LCAs, nada mais são do que empréstimos que você faz para o banco? Assim, a segurança do seu investimento depende exclusivamente da instituição que você investe. Ou seja, a segurança de um CDB do Itaú é a segurança do Itaú. Assim como a segurança da poupança do Itaú vai ser a segurança do próprio Itaú. E o mesmo vale para a Nubank, para o PicPay, para a Caixa. Ou seja, a poupança e o RDB do mesmo banco vão ter a mesma segurança. O que quer dizer que se eu deixar o dinheiro parar na conta, investir na poupança, ou colocar o dinheiro no CDB de um banco qualquer, por exemplo, lá do Bradesco, todos esses locais vão possuir a mesma segurança no exemplo aqui do Bradesco. Só que o CDB vai pagar mais, ou seja, compensa mais você deixar o seu dinheiro lá. Faz sentido? Virou uma chavinha aí na sua cabeça? Então se sim, já comenta aqui, ó, hashtag virou a chave, para eu saber se esse vídeo até agora já te ajudou. O terceiro local para você colocar o dinheiro que está parado na conta é o Tesouro Selic. Lembrando que existe uma diferença entre o Tesouro Selic e o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma plataforma do governo que serve para quê? Para que você consiga, como pessoa física, eu e você consigamos, emprestar dinheiro para o governo, ou seja, investir em títulos públicos do governo federal. E o Tesouro Selic é apenas uma dessas modalidades de empréstimo que existem. Então eu tenho o Tesouro Selic, eu tenho o Tesouro IPCA, o Tesouro Pré-fixado, e mais recentemente, o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. O Tesouro IPCA+, o pré-fixado, eles são mais avançados. É importante você perceber que se você investir neles e precisar de resgatar o dinheiro antes, por mais que você possa, você pode acabar tendo prejuízo. Então não sugiro esses dois para você começar. Se você quiser entender mais de como funcionam esses dois, já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Vou até deixar alguns deles aqui na descrição. Quanto ao Tesouro Educa Mais e o Tesouro Renda Mais, são opções que você vai investir no valor e vai ter uma renda no futuro, seja para aposentadoria, por durante mais tempo, seja por um período mais curto para pagar uma faculdade de um filho, por exemplo. Eu também já fiz vídeo dessas duas modalidades, explicando em detalhes, eu vou deixar aqui na descrição também. Então nesse vídeo aqui, a sugestão que eu vou te dar é no Tesouro Selic, que é uma dessas opções dentro da plataforma do Tesouro Direto. E por que o Tesouro Selic? Porque o Tesouro Selic vai garantir que você vai poder resgatar esse dinheiro sempre com lucro, ou seja, você não vai perder dinheiro se colocar no Tesouro Selic, independente de quando você tira esse dinheiro de lá, de quando você precisa do dinheiro e resgate esse valor de volta. Ele tem a liquidez diária, ou seja, você vai poder resgatar em todos os dias úteis e horários comerciais, vai demorar um dia útil para esse dinheiro cair na sua conta. E quanto rende? Ele rende aproximadamente de 100% CDI. Atualmente tem o Tesouro Selic 2026 e o Tesouro Selic 2029. Você vê que eles rendem o Selic mais um negocinho, ou seja, mais uma fraçãozinha a mais. O que na prática daria aqui, no caso de agora, o Tesouro Selic 2026 rendendo 12,19% e o 29, 12,31%. Só que essa rentabilidade é a bruta, ou seja, a líquida, já descontando aquele imposto de renda que a gente comentou, e já considerando um ano também, daria 10,05% de rentabilidade líquida para 2026 e 10,15% de rentabilidade líquida para 2029. O que é praticamente a mesma coisa que o CDB 100% CDI, que a gente comentou agora há pouco, e também 25% a mais do que a primeira opção que eu falei, do que a poupança. E ainda muito mais do que você está ganhando agora. Afinal de contas, agora você não está ganhando nada com o seu dinheiro parado na conta. É verdade. Pelo contrário, você está perdendo porque a inflação está aí, ou seja, tudo vai ficando mais caro, o seu dinheiro não acompanha e você compra cada vez menos coisas se você não faz esse tipo de investimento aqui que eu estou te falando. Ou seja, tira o seu dinheiro da conta corrente e coloca uma dessas três opções que eu falei aqui. E faz isso ainda hoje, afinal você não pode continuar deixando de fazer dinheiro, não pode continuar deixando o seu dinheiro perder valor parado na conta. Um detalhe dessa última opção do Tesouro Selic é que ele é o investimento mais seguro do Brasil, porque é mais seguro você emprestar dinheiro para o governo do que você emprestar dinheiro para um banco. Afinal, o governo, em última instância, poderia imprimir dinheiro aqui em reais e pagar sua dívida. De maneira que um banco, mesmo sendo um banco grande, ele quebraria antes do que o governo. Ou seja, o Tesouro Selic é o mais seguro de todos. Agora, você viu que existe o Tesouro Selic 2026 e o Tesouro Selic 2029. E que a rentabilidade deles é muito parecida. Só que existem algumas diferenças importantes que você precisa entender na hora de escolher qual deles você vai investir o seu dinheiro. Para você não investir errado, eu contei nesse vídeo aqui que está na tela quais são as diferenças entre eles e qual deles você deve escolher na hora de investir a sua grana. Eu recomendo, se você for investir no Tesouro Selic, que você assista esse vídeo para escolher o melhor investimento para você.